Literária conversa hoje com a poeta e jornalista Masa de Palermo. Masa de Palermo nasceu em Rio Doce, Minas Gerais. Fez jornalismo na FAF-BH e mestrado em Paris na área de problema social. Masa de Palermo publicou os livros Cala Calábria, edição de 1985, e Cavala, edição de 1993. Masa de Palermo trabalhou em diversos veículos da imprensa mineira. Tudo bem com você, Masa? Tudo bom, Elton. Então tá ótimo. Masa, vamos começar falando um pouquinho dessa história da tradição familiar que influenciou a construção do livro Cala Calábria. Você podia falar um pouco para nós dessa... Bom, a família da minha mãe é oriunda do sul da Itália, da Calábria e da Sicília, e eu fui criada com meus avós. Então, é uma carga genética que sempre ficou entranhada dentro de mim, ou já nasceu comigo. E como eu sempre amei a poesia, né? Amei e odiei, é uma relação de amor e ódio que eu tenho raiva de escrever. Mas o primeiro livro saiu, Cala Calábria. Saiu que já estava pronto, né, para nascer, eu acredito. Né? Já estava entranhado no sangue, eu só passei para o papel da maneira mais fiel possível, né? Para não trair os carcamanos, nem colocar purpurina onde não devia. Então foi só isso. Foi bem simples. E como é que foi a escolha dos temas? Como é que você faz a escolha dos temas? Eu acho que as anotações são feitas primeiro dentro da alma, ao longo da vida. Não é? Quando você senta para escrever, você não pode tirar do nada uma coisa. Então, o que está dentro de você... É da vida. É da vida. É tudo da vida. E da morte também. Que, para mim... São dois temas. São dois temas constantes na minha vida, na minha cabeça, na poesia, e que eu acho tão diferentes e tão semelhantes, sabe? Às vezes a vida e a morte se confundem e me confundem muito. Masa, falando em vida e morte, eu vou apresentar aqui um poema seu que reflete essa questão e depois eu gostaria que você comentasse, ok? Pois não. Duas Calábrias. O resto de mulher se acaba. Tudo que um dia fora uma mulher terrível. É um fio de vida nos olhos desertos. Estou pétrea, atada nesse quarto turvo, onde o dia é noite, eternamente suja. Os olhos, meus olhos minerais e oblíquos, são duas viúvas do salto da bota. Seus olhos, duas cinzas, legam para mim um cortejo de luto. A vida não te pegou pela metade. Herdo de ti. O que queres de mim, fala comigo. La vita. E aí, Masa? Bom, isso é uma calabresa morrendo, a minha avó, eu de perto, assistindo ela se acabar, uma mulher terrível realmente, brilhante, acabando com aquela força, e eu falei com ela o que ela queria de mim. Ela respondeu, La vita. A morte e a vida sempre em cima de mim, me cobrando também, e eu tentando responder, porque a morte, eu acho a morte uma coisa desonrosa, obscena. Sabe? Um atentado à vida, realmente. Um atentado terrível, lastimável. Ok. Agora, Masa, você viajou bastante, né? É verdade, é Fala verdade. um pouquinho para nós dessa interferência das viagens na sua vida, né? E, consequentemente, no seu texto. Bom, eu acho que eu devo ter alguma coisa de cigano, né? Eu gosto muito de viajar, acho que quando nada a gente aprende geografia. E quanto mais eu viajo, quanto mais eu viajei e morei fora, mais eu gosto do Brasil. Mais eu sinto que aqui é o meu ponto. Mais eu sinto que o nosso povo realmente é maravilhoso. Não estou fazendo demagogia, não sou candidata nem a síndica de prédio, tá? Mas bom. eu acho. Então eu vou para ver outras coisas, outros povos. Que bom, que bonito, me acrescenta, me enriquece. Mas meu ponto é aqui. Esse chão é meu e é aqui que eu quero ficar. Ok. Agora, em termos de temas para a própria poesia do Brasil, né? Porque seus dois livros refletem muito a vida no exterior. Exato. E aqui, você... Aqui tem um poema, tem um livro que chama Dom Fernão das Esmeraldas, né? Foi até prêmio nacional, sobre um bandeirante, né? Nosso,
E a Saga das Bandeiras, né? Ele, Na Busca das Esmeraldas, tem um livro na gaveta que chama, por enquanto, Gente Sem Passaporte, Só Brasil. Tem o Querido Canalha, um livro de amor, Só Brasil. Tem muita coisa do Brasil. O Brasil está dentro de mim, né? Claro, o tempo inteiro. Só que esses dois livros, por acaso, né? Eu viajei e fiz esses dois livros, né? Que, bom, é uma brasileira falando de outra raça, outros povos, né? Mas o Brasil está presente no meu sangue. E mesmo lá você está com um pouquinho de banzo, né? Você está com um pouquinho de sempre, saudade do Brasil. sempre. Né? Eu tenho um banzo louco. Eu tenho banzo de ser mineira, banzo de ser brasileira. Eu vou no exterior só para sofrer. E falar, eu quero voltar para aquela bagunça. Nossa, aquilo é meu, eu sou de lá, eu sou assim também, sabe? Ok. Mas o seu processo de criação, você falou que Péssimo. É terrível, que Péssimo, dói. é Fala para nós disso, porque o leitor lê esperando o prazer, quer dizer, o leitor lê no prazer. Né? Pois é. Se ele for esperar prazer e purpurina na minha poesia, ele está lascado. Eu não escrevo por prazer, eu próprio não tenho prazer de escrever. Eu acho que poesia é praga de mãe, entendeu? Então, assim, eu não gosto de escrever, nem sei se eu sei escrever. É minha forma de gritar, né? Estou viva, não quero morrer, não quero que ninguém morre, odeio a morte, né? Aquelas coisas. Eu acho que é essa forma. E a Masa Leitura, o que espera da poesia? Masa Leitura. Masa Leitura espera tudo do livro. O livro é uma coisa A mesma questão fantástica. que a sua avó te encomendou, espera a vida. Espera a vida do livro. É como a hóstia dominical, né? Que eu recebo todos os domingos. Então, espero muito. Espero encontro. Encontro em Graciliano, encontro em Hemingway, encontro em Drummond, encontro em João Cabral de Melo Neto, porque eu sou bagunçada para ler. Eu não tenho um tipo de leitura assim, uniforme, concatenada. Eu tanto gosto de gregos, como de goianos, como Cora Coralina, troianos, entendeu? Nico Casanvapes, então eu misturo todo mundo. Mas você lê no prazer? Não, eu leio intensamente, chega a doer, porque eu sei o esforço que o autor fez para julgar a vida em cima do papel, e não é fácil. Então eu leio assim profundamente. É um prazer doloroso, tanto ler quanto escrever, sei lá. Ok. Masa, Vereda Literária foi ouvir um depoimento do escritor Vander Piroli sobre a sua obra. Vamos ver isso? Vamos lá. Então vamos lá. Eu pensei que é uma coisa que confirmou o que eu pensava, que a poesia não tem sexo, não é masculina nem feminina. E a Masa veio confirmar o que eu já sabia, é que a poesia é do ser humano e de poucos, pertence a poucos. E é a poesia que a Masa faz no Cala Galábria e no Cavala. Eu remeto o leitor ao professor Bianchini, que fez o prefácio de Cala Galábria, e o Hernando Donato, de São Paulo, que fez o prefácio de Cavala. Foram felizes, ambos foram felizes, e o Bianchini, falando de Cala Galábria, fala, Minas também é Calábria, e é verdade. Outra verdade dele é a poesia áspera, poesia forte e por vezes até rude, mas verdadeira. O que chama atenção na poesia dela é a dialética entre a morte e a vida. Como está presente em quase todos os poemas dela, a morte e a vida acaba vencendo a morte. Agora, eu queria falar sobre um livro que não foi publicado ainda, Dom Fernão das Pedras, que ganhou um prêmio nacional de poesia, e é o livro anterior aos dois outros que eu já citei. Eu considero um bom livro. E o outro que ele está preparando, chama-se, quer dizer, eu chamo Porca Miséria, mas ela parece ter outro título. Mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Então, Masa, como é que você gostaria de comentar esse depoimento do Vander Piroli? Bom, eu acho dos maiores escritores brasileiros, sem dúvida alguma, disparadamente. Está ao lado de Guimarães, de Graciliano. Infelizmente não é reconhecido, né? Um texto muito bom. Texto fantástico.
quando eu crescer um pouco, eu quero escrever igual o Vando Piroli. Tá. Ele chama a atenção no depoimento para um aspecto que é muito evidente no seu texto, o fato de dizer que a sua poesia é muito forte e às vezes rude. Você tem um poema, num poema, uma imagem que eu gostaria que você comentasse. Você diz assim: a grande maioria dos brasileiros que vive na América lava privadas, principalmente os que vivem em Nova York lavam privadas. Quem não lavou, vai lavar. E, no final, você diz do brasileiro passando férias no Brasil, um contraste a essa imagem, dizendo: nas férias brasileiras, a atividade privada faz de muito cidadão privativo um magnata. Chegam com os bolsos pesados de dólares os grandes empresários da merda. Comenta para nós. É verdade, é verdade. Não é poesia, isso é a vida. E eu fiz uma frase simples. E você viveu isso lá? Vivi lá, vi, sabe? Presenciei vários brasileiros lavadores de privada tirando onda de magnata perto de mim. Eu tinha visto eles com o esfregão e o balde lavando privada, e os caras contando que iam curtir em Manhattan, que, sabe? Viviam no Central Park, é bobagem, sabe? Aquelas veleidades. Eu não gosto disso. Eu só tirei da vida e passei para o papel. Nem fiz frases rebuscadas, não bordei, não fiz biquinho de crochê. A grande maioria dos brasileiros lava privado. Quem não lavou, vai lavar. E vai mesmo. Eu repito isso. E assino embaixo. E não só brasileiros, não só brasileiros e não só reflete. latino-americanos, como todas as raças que os americanos consideram sub-raça. Porque lá um cachorro tem mais valor do que nós. E enquanto o brasileiro pensar que realmente é malandro, sub-raça e Zé Carioca, ele vai morrer nessa. Nós somos maravilhosos, trabalhadores, injustiçados e muito superiores aos americanos, até na nossa cor. Ok. Tá. Outro tema também, quer dizer, há um submundo enorme presente na minha poesia? Na sua poesia. Na minha poesia, não, na vida, viu? Então, ótimo. Há um submundo terrível na vida. E a poesia, a poesia reflete isso, não retrata. Tenta fazer uma radiografia dos guetos que a gente vê em cada esquina, no Brasil e no mundo. Porque não é só aqui. Eu morei em vários países, fiz problemas sociais, rodei a Europa inteira, né, Comunidade Europeia. Tem miserável na Bélgica, na França, em Bagdá, para tudo quanto é canto. E... Ok, agora veja bem, você diz que é um desprazer escrever, mas vamos perceber... Eu escrevo por raiva. Me dá dor de estômago, dor de cabeça, eu não como, eu fico tensa, nervosa, insuportável, porque eu fecho meu quarto, fico trancada em cima de um papel, e aquele vidão lá fora, eu sabendo que tem flor nascendo, tem gente nascendo, tem gente rindo, tem gente se amando, e eu pendurada em cima do papel, tentando dar um recado que eu sei que nunca vai ser aquilo que estava na vida. Porque eu estou construindo um mundo de papel. Quando eu penso nisso... Pois é, então veja bem, você isso fala dói. Em dar um recado. Aí dar um recado, eu tento dar um recado, sabe? Qual a função desse recado? Quer dizer, a poesia tem uma função para você? Tem. Acorda, gente. Olha quanta desgraceira. Gente, não vão ficar de braço cruzado, não. Alguém pega uma bengala, um rolo de pastel, pega qualquer coisa, vão reagir, vão lutar, sabe? Enquanto a gente está vivo. Só não tem problema quem está no cemitério. Então, nós não queremos essa paz, nós queremos esse tumulto aqui e brigar pelo que é o nosso de cada dia. Ok, e você acha que entre os autores, os escritores entre si devem buscar essa espécie de solidariedade no tratamento dos temas humanos? Eu acho. A gente devia ser mais fraterno, mais amigo, um não ficar criticando o trabalho do outro, sabe? Eu acho. Criticar, sim, mas de forma positiva, de forma honesta. Não porque o fulaninho brilhou mais, porque o livro do outro foi traduzido. Isso é uma maneira medíocre de encarar a vida. Então, a pessoa não quer dar um recado humano, quer dar um recado... Da vaidade. Da vaidade, entendeu? O Eu Futebol Clube. Isso é ridículo. Uma pessoa assim, não, acho que nem deve escrever. Deve ir para o palco, tentar ir a Broadway, qualquer coisa assim, ou Pigalle. Concordo com você. Mas, no seu livro, eu gostaria que você apresentasse um livro de Kavala para nós, que você considerasse significativo da obra. Cavalo, o que é que eu falo de Cavalo? Uma brasileira nos Estados Unidos, lavando privada e vendo gente lavar privada, tirando onda de magnata, né? Como todo brasileiro que vai para lá e fica achando que é grande coisa, mas é pior que cachorro. Pior do que cachorro. Né? Então,
escolhi esse título porque a minha avó e a minha mãe, desde pequena, me chamavam de cavala. Quando eu fazia alguma coisa não muito de leite britânica, alguma cavalada, então elas falavam cavala, cavala. Que é o que o brasileiro chama de égua. É isso. E é um título, eu acho, até meio ambivalente. Pode ter várias interpretações. O cavalo suporta uma carga, mas ele também é livre. Uhum. Ele também cavalga. Então, eu acho que por aí. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu recebi uma carga muito grande, mas galopei muito livremente e vi o quanto é valoroso o povo brasileiro e que não tem que engolir americano, não, nem linguagem americana, nem estereótipo americano do modo de viver de um povo, da origem de um povo. Nós somos muito mais importantes que eles. Uhum. Quando começar a derrocada lá, nós vamos começar a ascender Crescimento aqui. Com certeza. Com muito mais borogodó, essa mistura de raça, essa maravilha, que entrou tudo, é indiano, é africano, é português, é italiano, é japonês, isso é lindo. Isso é verdade. Esse crisol de raça só o Brasil tem, e eu tenho muito orgulho disso. Uhum. Vamos ver, mostra para nós então um poema. Então, um poema que chama La Gilda, um bar imundo da Terceira Avenida, Rita entrou cambaleando. Do seu belo rosto sobrou uma máscara oca, e lágrimas negras desciam das covas sem sobrancelhas. O vestido de gala escorria no ombro, rasgado até a coxa. Ó Gilda, soluçou um gay surrado de droga e porra. Todos os homens murcharam atrás dos copos, quando La Gilda assentou a cavalo no tamborete, pediu vodka tripla e jogou a vagina no balcão. Isso você vivenciou, essa situação você de fato vivenciou? Eu assisti essa cena de camarote e procurei não mistificar nada. Eu entrei num bar errado, né, um bar da quebrada, para tomar um cafezinho e vi essa mulher que parecia muito com a Rita Hayworth, né, La Gilda, em plena decadência, e ela realmente assentou de uma forma que surpreendeu. Ok, você trabalhou também como babá para uma família de italianos. Exatamente. Uma mulher calabresa e um homem siciliano, por ironia do destino ou da genética. Riquíssimos, muito ricos. Com 5 empregados, né? Eu era babá. E mais 4 italianos, um jardineiro, um copeiro, uma cozinheira, etc. E tal. Como eu falava o idioma e tal, e fui apresentado como oriundo, eu ganhei um emprego. Que era um ótimo emprego, por sinal, sabe? Melhor do que lavar privada. Melhor que lavar privada, sem dúvida. Cuidar de menininhos muito interessantes, né? Bilíngues, então, sem problema. Mas eu não aguentei, não. Eu prefiro lavar privada na minha casa aqui no Brasil. Muito bom. Masa, você tem um trabalho também de assessoria cultural no Palácio das Artes, você é assessora cultural no Palácio das Artes. Eu gostaria de uma avaliação sua, enquanto jornalista também, da situação da cultura em Minas, particularmente da literatura em Minas. Coitada da literatura. Eu acho que tem muita gente boa fazendo trabalho excelente, mas as condições realmente de vida, até do próprio povo brasileiro, você vê o nível dos salários e tudo, isso tudo reflete na cultura, não é? Porque uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar arroz, vai comprar livro? Exatamente. Então, isso tudo reflete. Agora, no Palácio das Artes, eu sou chefe de divisão de imprensa, eu adoro aquilo lá. Ali, realmente, um dos maiores polos culturais do Brasil. Tudo acontece. Eu chego 8 horas da manhã, tem um cara ensaiando Stravinsky, tem alguém cantando qualquer coisa, sei lá, né, canto lírico, tem gente tocando oboé, isso é o pagamento emocional. Uma produção intensa. O Cefar, Centro de Formação Artística, sabe, excelentes profissionais que saem de lá e vão para os palcos do Brasil, do mundo afora. Isso é muito interessante. E o mercado editorial mineiro, como é que você acha que Mercado editorial mineiro. É sem palavras? É sem comentários? É sem língua para falar dele. Falar o quê? Eu acho, pelo menos assim. Eu nunca tive editor, né? Tem isso também. Eu acho que está muito difícil. E nosso jornalismo cultural, você acha que no espaço da nossa imprensa em geral, você acha que a literatura tem merecido? Não. A literatura sempre foi uma meretriz na opinião popular. Isso em qualquer país. A prima pobre da vida cultural, né? Para não falar a prostituta pobre, então vamos falar que é a prima pobre. Realmente,
Quando, na verdade, cultura é o que nós somos. Cultura é o que nós somos, mas nós não aprendemos a ser. Então, como é que nós vamos digerir cultura? E o papel da crítica? Como é que você vê a crítica nesse contexto? Nós não temos crítica especializada, não. Nós não temos, não. Nós temos algumas pessoas que leram meia dúzia de livros e se arvoram em Benedetto Croce e por aí vai. E vai para a imprensa falar? Vai para a imprensa, fala, se gosta do cara, o livro é muito bom, se o cara é visto de banda, como diz o mineiro, o livro é isso, é aquilo, sabe? Fala mais do autor do que da própria obra. Alguém que sente, analisa e fala por que o cara quis fazer isso, qual é o recado dessa mulher. Olha a construção de frase dela. Não, isso não tem. Eu não acho que tem. Quer dizer, temos muito o que fazer ainda pela literatura. Muito o que fazer. dentro E do os nosso próprios autores, estado. nós próprios também temos que batalhar muito, sabe? Abrir espaço. Abrir espaço, chegar abrir a até os cabeça, nós leitores e próprios provocar lermos os mais leitores. e escrevermos menos, mas com mais profundidade. Tem muita gente escrevendo asneira por aí. Gastando papel, gastando máquina, tempo, gastando a vida, realmente para não falar nada. Gira em torno do próprio umbigo, não fala nada para ninguém, não acrescenta nada. E fica uma imagem mentirosa. Não é uma mentira, um circo de papel crepom, pintado de cor-de-rosa, amarelo, todas as cores. Ok, mas estamos chegando no final. A última pergunta do programa nós encomendamos ao escritor Wander Piroli. Vamos ver? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu gostaria que você se estendesse mais sobre a morte, Masa. Por que você considera ela desonrosa, obscena e... É como se fosse uma doença, a morte é inelutável. Eu queria que você se entendesse mais sobre isso. Bela pergunta, Wander Piroli. Eu sou a pessoa que mais odeia a morte nessa vida. Eu acho que, mesmo sendo cristã convicta, tendo a maior fé, aceitando, né, essa coisa inexorável que é a morte, é uma coisa que me deixa louca, desestruturada, revoltada. Eu não conformo com a morte. Então, acho que por isso que ela é uma constante na minha poesia. O tempo inteiro é a vida querendo sobrepujar a morte. É a morte dançando, a louca tarantela com a vida. Eu fico louca com esse enigma. E não conformo. Eu não vou morrer também sem querer morrer e sem querer engolir. Sem querer a vida. Querendo a vida muito. Sempre, para todo mundo. Ok, Masa, Vereda Literária agradece a sua entrevista. Eu que e agradeço deseja a mais vocês. sucesso à sua poesia e que ela Muito agora obrigada. seja uma poesia de exportação. Amém. Foi uma honra ficar com vocês, que é um programa muito importante para o Brasil inteiro. A Tomara honra. que todo mundo descubra que realmente é um programa que precisava, no Brasil, não só em Minas, em Belo Horizonte. Ok, muito Parabéns. obrigado, mas a honra é toda nossa, Masa. Obrigada. Para o espectador, fica este convite e é a própria poeta Masa de Palermo quem resume assim a sua produção, num poema chamado Balancete. Jamais fiz sonetos, poemas encarcerados e versos de éter. Tampouco cantei o amor eunuco à natureza morta. Se o que vivi não é poesia, foi vida de homens e mulheres. Emerjo de mortos e despojos, mas cavo a vida. Desesperadamente cavo a vida, como uma condenação bela e poderosa. Mesmo sem poesia, a vida é minha. Um convite ao leitor para que também encontre vida na poesia de Masa de Palermo.